Agora sim, estamos gravando. Retomando, tá? Nosso primeiro tópico, então, sustentabilidade enquanto conceito, tá? E vamos falar aqui sobre o tripé da sustentabilidade, que é o que a grande maioria dos autores nos trazem. Então, nós temos numa ponta a questão econômica, o lucro. Se a gente for pensar em termos de empresa, em termos de indústria, de organizações, a gente sabe que sempre a lucratividade vem em primeiro lugar, a menos que seja uma organização sem fins lucrativos, né? Mas quando ela tem fins lucrativos, como a imensa maioria das empresas, das indústrias, nós temos no topo a questão econômica, a questão de lucratividade. Então, se a gente fosse desenhar um tripé, lá no topo vai ficar o cifrãozinho, vai ficar aquela questão do dinheiro, que é a questão econômica. E a gente pode falar aqui, então, de desenvolvimento econômico, beleza? Ele está lá no topo desse tripé da sustentabilidade. Nas duas bases, nós podemos colocar, de um lado, o meio ambiente e do outro lado, a questão social. Quando eu falo de meio ambiente e questão social, muitas vezes eu não consigo não relacionar esses dois pontos, tá? Às vezes eu tenho que falar dos dois ao mesmo tempo, porque vocês vão ver que eles vão se relacionar. Tanto é que, se tu pegar o conceito de meio ambiente, ele não exclui a questão social, ele não exclui pessoas, ele não exclui os seres vivos e assim por diante. Então, se a gente for falar de meio ambiente e questão social, a gente vai estar falando deles ao mesmo tempo. Mas, é claro que dentro desse conceito de sustentabilidade, eles acabam dividindo esse tripé. Fazem então, uma discussão privativa, digamos assim, da questão econômica, privativa da questão ambiental e privativa da questão social. Bom, se eu estou falando desse tripé, se eu estou falando da questão de sustentabilidade enquanto conceito, eu estou querendo dizer, então, que esses três fatores, eles devem sempre estar em harmonia. O que eu quero dizer com isso? Que nunca um desses fatores deve se sobrepor ao outro quando nós falamos de sustentabilidade. Isso significa dizer que uma empresa pode e deve focar na sua lucratividade, porque esse, de fato, é o interesse dessa organização. É o lucro, é vender o seu produto e ganhar algo em troca, certo? Então, quando eu falo desse lucro, esse lucro, quando a gente fala de sustentabilidade, ele não pode ser a qualquer custo. E quando eu falo a qualquer custo, eu estou querendo dizer com relação à questão ambiental e a questão social, certo? Então, imaginem o seguinte, vamos pensar numa empresa que não é sustentável. E aqui eu quero tirar esse mito da sustentabilidade da cabeça de vocês, que sustentabilidade não significa que é só relacionado à questão ambiental. Quando a gente fala de sustentabilidade, é questão de sustentar, de conseguir se manter, de conseguir se desenvolver ao longo do tempo sem ter prejuízo também. É o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, tá? Então, não significa que quando a gente falar de sustentabilidade em qualquer lugar, a gente está falando, aquela pessoa não é sustentável, mas não significa que aquela pessoa é contra questões ambientais. Significa que ela não é sustentável de uma forma que a gente está querendo dizer. Pode ser da forma econômica, pode ser de uma outra situação, certo? Então, sustentabilidade, a gente não pode ter como um conceito específico de uma questão ambiental. Ele pode ser muito mais abrangente do que isso, tá? Então, quando a gente está querendo falar da questão de sustentabilidade empresarial, a gente está falando que essa empresa que está focando no lucro, que está querendo, de fato, ter esse ganho econômico, ter esse resultado econômico, ela tem que observar duas questões importantíssimas para que ela seja considerada sustentável ambientalmente. Ou seja, ter as suas ações com proteção ao meio ambiente, ou seja, além de focar no lucro, ela não pode focar no lucro a qualquer custo. Ela tem que também preservar o meio ambiente, preservar os recursos naturais, sejam eles aqueles que vão fornecer matéria-prima, sejam eles aqueles no qual ele vai precisar utilizar para os seus despejos, como os rios, como o ar, como o solo e assim por diante. Tá? Então, é de fato ter uma proteção integrada, ter uma proteção que a gente chama de ciclo de vida, ter uma proteção desde do seu início, digamos, desde a sua captação da matéria-prima,
até o descarte final pós-consumo, certo? É isso que a gente fala de uma proteção integrada, uma proteção com base no ciclo de vida daquele produto, ok? Então, quando a gente fala desse conceito de estabilidade, nós já falamos de dois: o lucro, o desenvolvimento econômico, que é extremamente importante para qualquer tipo de organização, e já falamos agora da proteção ambiental. A proteção ambiental deve ser integrada, ok? E também tem um outro ponto, que é o meio social. E quando a gente fala de meio social, nesse sentido da sustentabilidade, nesse tripé, a gente está falando das pessoas, a gente está falando dos seres que envolvem esse meio ambiente de uma forma geral. E aí, verifiquem que não teria lógica nós termos a questão social nessa outra ponta do tripé, visto que o meio ambiente, em termos de conceito, já traz dentro dele as pessoas e traz dentro dele os seres. Então, não precisaria ter essa outra ponta de tripé. Mas, sustentabilidade, nós temos que tratar esses três pontos. Então, quando eu falo de social, a gente está falando de relações sociais, a gente está falando de condição, de qualidade de vida, a gente está falando agora numa questão mais humana, a gente está falando das pessoas. E aí, quando eu falo disso, pensem numa empresa que se diz sustentável. Bom, ela visa o lucro, obviamente, ela tem aspectos de proteção ambiental, mas ela também precisa cuidar das questões de segurança do trabalhador, precisa promover uma sadia qualidade de vida para esse trabalhador, precisa fazer com que a questão até mesmo psicológica dessas pessoas estejam de fato preocupadas, né? Que essa preocupação com essa questão psicológica dessas pessoas estejam inseridas nesse conceito sustentável dessa empresa, né? Que se faça um trabalho de relações sociais amigáveis, sem conflitos. Quando a gente fala, por exemplo, de uma construção de uma ponte, por exemplo, tá? Vamos tentar agora pensar numa construção de uma ponte. Vocês acham que a construção de uma ponte, ela é sustentável ou ela não é sustentável? O que vocês acham disso? Me comentem aí. Vou construir uma ponte agora aqui do lado dessa ponte de ferro do Feliz. Eu consigo fazer essa construção ser sustentável de alguma forma? Eu acho que depende a intervenção que tu vai fazer, né? A área também que vai estar instalado, mas sim, pode facilitar, de repente, não causar um dano maior que tu criar uma estrada muito maior também. Isso é um ponto, Pedro. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que entender que sempre vai ter um lado que vai sair prejudicado. Sempre vai ter um lado que vai sair prejudicado. E isso é importante. Então, sustentabilidade, essa harmonia desse tripé sustentável, não significa dizer que essa harmonia ela é igual. Ou seja, a porcentagem de ganho econômico é igual à degradação, à proteção ambiental, e é igual à questão social. Sempre vai ter um lado mais fraco, sempre vai ter um lado que vai ser prejudicado, que vai ter algum ponto negativo nessa situação. É claro que a questão econômica é o último ponto a ser prejudicado nesses fatores, certo? Sempre, em primeiro lugar, vem a questão ambiental. Por quê? Porque é sempre ela que, em primeiro, é a prejudicada. Como o Pedro comentou aí, sempre vai ter que ter uma localização, um local onde alguma coisa vai ser inserida, tá? Esse local, vamos supor, sobre essa ponte, ao lado da Ponte Ferro, na Cidade Feliz, é um local onde nós temos área de preservação permanente, onde nós temos circulação de pessoas, onde nós temos uma série de coisas. Bom, mas a gente precisa avaliar quais são as vantagens de se construir uma segunda ponte de ferro na Cidade Feliz. Nós vamos ter o desenvolvimento econômico? Sim, nós vamos ter desenvolvimento econômico. Por quê? Além, obviamente, dos ganhos de construção dessa própria ponte, nós vamos ter pessoas que vão passar para lá e para cá levando mercadorias, a utilização disso como via de carga, como via de transporte para as pessoas se locomoverem para ir trabalhar. Ou seja, nós vamos ter a promoção, nesse caso, de um desenvolvimento econômico. Então, quando a gente fala desse primeiro tripé, aquela pontinha lá de cima, que fala dos ganhos econômicos, que fala dos recursos econômicos, nós vamos ter ganhos com relação a isso. Beleza, nós vamos ter ganhos sociais, as relações sociais, a qualidade de vida, enfim,
uma série de coisas relacionadas à questão social? Vamos também. Por quê? Porque nós vamos ter aí as pessoas circulando com maior facilidade, ou seja, uma maior qualidade de vida, as pessoas vão, de fato, usar isso ao seu benefício, então nós vamos ter aí um benefício na questão de qualidade de vida, na questão social. Agora, na questão ambiental, já é notável que nós vamos ter um prejuízo com relação à questão ambiental. Mas esse prejuízo, ele pode ser minimizado. Então, aí esse é o ponto. Quando a gente fala de sustentabilidade, significa que a gente sabe que vai ter prejuízo em um dos pontos, e geralmente na questão ambiental. Mas a ideia é tentar minimizar ao máximo esses impactos para que nós tenhamos esses aspectos sustentáveis inseridos numa obra como essa ou em qualquer outra atividade que vocês queiram pegar como exemplo, certo? Então, sempre um lado, um ponto vai ser prejudicado ou vai ter algum aspecto negativo sobre ele. Geralmente, esse lado é o lado ambiental, é o lado relacionado ao meio ambiente. Considerando isso, então, a gente já sabe que o aspecto principal da sustentabilidade, é claro que sempre vai ser a harmonia, a igualdade entre os 3 pontos, mas e a gente já sabe que isso é impossível, portanto, nós temos que minimizar ao máximo os efeitos negativos sobre os 3 pontos. Entendido isso? Esse é o conceito de sustentabilidade. Tentar minimizar ao máximo os pontos negativos, os efeitos negativos desses 3 pontos. Ficou claro, galera? Isso é ser sustentável. Ficou claro? Vocês estão me escutando? Sim. Tá. Ficou claro, então, esse conceito de sustentabilidade? Ok. Beleza. No segundo ponto que eu trouxe para vocês é a questão economia, está aqui no chat, economia como sinônimo de poder. Bom, isso aqui é um ponto muito interessante que eu gostaria de comentar com vocês, porque quando a gente fala sempre em questão de sustentabilidade, quando a gente fala em questão ambiental, a gente tem que focar na questão econômica, tá? E essa questão econômica como sinônimo de poder, isso não é de hoje, isso não é de ontem, isso é uma questão histórica desde quando o homem existe. Desde quando o homem existe, o homem possui sentimentos. E esses sentimentos, principalmente, são aqueles relacionados ao seu benefício, ao seu bem próprio e ao seu, digamos, a sua evolução própria, né? Evolução econômica, evolução de uma série de questões, certo? Então, quando a gente fala de economia como sinônimo de poder, a gente pode também relacionar isso às grandes guerras, tá? Por que as grandes guerras existiram? Por que nós tivemos aí grandes disputas, conflitos entre países, entre estados, entre pessoas disputando um determinado poder? Esse poder sempre foi relacionado à economia. Ou seja, sempre vai ter aquele que quer ser o melhor em termos econômicos. E hoje nós temos claramente 2 polos. Na verdade, nós sempre tivemos 2 polos. A diferença é que agora nós temos Estados Unidos de um lado e China de outro. Antigamente nós tínhamos Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Lembram da Guerra Fria? Disputa de poder, e diziam que era uma disputa bélica, né? Ou seja, aquele que conseguia evoluir na questão bélica, na questão de exércitos, né, na questão militar, de forma mais rápida e melhor. Mas, na verdade, tudo isso tem um foco econômico, os ganhos econômicos. Quem tem o poder de crescer de forma mais rápida e crescer de forma mais intensa, né, com mais robustez, digamos assim, sobre a questão econômica. Então, quando a gente fala de economia, sempre a gente fala em questão de poder. Considerando também não só essas questões de guerra, se vocês observarem, vocês devem saber por uma questão de história, vocês já tiveram história no ensino médio, que nós tivemos lá, há muito tempo atrás, a questão de monarquia. Nós ainda temos, por exemplo, no Reino Unido, a questão de monarquia, mas isso era uma característica de muitos outros países e não só do Reino Unido. Ou seja, a questão do poder, a questão do ganho econômico, a questão do dinheiro, quem tinha mais dinheiro naquela época tinha mais poder, ou seja, tomava as decisões para o povo, né?
E o povo, obviamente, obedecia àquele que tinha mais dinheiro. É assim na questão da escravidão, é assim na questão da Roma Antiga, na questão lá da Idade Média, sempre foi assim. Aquele que possui mais recursos é aquele que tem o poder. E através disso, as pessoas que não têm essa quantidade de recursos e passam a observar este poder, essa capacidade de manipular, essa capacidade de ter tudo que quer ao seu lado, que dá essa ideia de poder, todo mundo quer e almeja este poder. E aí nós começamos a ter essas disputas sobre a economia. Bom, professor, mas por que está falando de economia se a gente está falando de sustentabilidade? Observem os próximos pontos que nós vamos comentar. Vou passar a este ponto aqui, ó. Consumismo e obsolescência programada. Bom, no momento que eu tenho interesse desse poder, no momento que eu quero ter esse desenvolvimento, que eu quero ter esse crescimento econômico para ter poder, eu passo a consumir mais, eu passo a ter interesse em ter o mesmo produto que aquela pessoa que tem aquele poder tem. E aí começa, então, a questão do consumismo. Ao mesmo tempo, nós temos a questão da obsolescência programada, ou seja, nós já compramos um produto que nós sabemos que vai estragar em pouco tempo, para que nós possamos comprar um novo produto e esse novo produto possa saciar essa nossa vontade de poder, de mostrar para o outro que nós temos algo que é melhor do que ele tem. E aí nós estamos sempre trabalhando numa questão de consumismo. Quando eu falo em questão de consumismo, eu falo em produção. Quando eu falo em produção, eu falo em consumo de recursos naturais. Observem que tudo isso está interligado. Economia, poder, consumo e obsolescência programada. E aí, quando eu necessito de mais recursos para produção de bens, eu tenho, então, uma degradação ambiental demasiada sem qualquer necessidade, justamente por quê? Porque eu tenho já os produtos que eu necessito para uma determinada qualidade de vida, mas eu quero mais. Por que eu quero mais? Porque eu tenho um interesse em, na sua grande maioria, de demonstrar esse poder, porque aquele que tem mais tem a condição de demonstrar mais poder e tem a condição de fazer com que aqueles outros sejam, botam aspas aí, submissos a este poder, certo? É claro que você vai pensar, mas eu não penso dessa forma. Não é uma questão de pensar ou não pensar, é uma questão histórica. A grande maioria das pessoas tem no seu subconsciente essa questão econômica com a questão do poder. Tranquilo? E aí, então, nós temos essa relação de consumismo, aumento da produção, obsolescência programada, justamente por quê? Porque aquele que produz quer que tu consuma ainda mais, e não só que consuma mais, mas que tu consuma o próximo produto que eles vão fazer. Então, por isso que eles já programam esse produto, né? Eles já preveem que esse produto pode dar problema mais futuramente, ou que eu vou fazer um produto que vai ser melhor que aquele, com uma tecnologia melhor que aquele, em tempo extremamente curto, e tu vai precisar daquele produto. Por quê? Porque tu tem um interesse de poder. Tranquilo? E aí, ao mesmo tempo que tu tem condições de comprar esse produto, que tu tem recurso financeiro para isso, tu tem poder. Certo? E esse poder nem todo mundo tem. Ok? Então, eu pulei para o ponto 4, justamente para trazer esse aspecto de economia. Tem um ramo do estudo de sustentabilidade, tá, que fala que, em um determinado período, quando começaram essas discussões das questões ambientais, um ponto que foi tocado foi o ponto do crescimento populacional. Crescimento populacional como razão da insustentabilidade. Então, eles diziam o seguinte, ó, se nós temos tudo isso acontecendo, se nós temos essa economia que todo mundo quer como sinônimo de poder, se nós temos esse consumo exacerbado, saiu. Se nós temos toda essa questão de utilização de recursos naturais para a produção desses bens de consumo, para alimentar esse consumismo e esse sinônimo de poder, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que fazer com que a quantidade de pessoas não cresça a tal ponto de que eu precise cada vez mais de recursos ambientais para alimentar o poder dessas pessoas.
Observem o pensamento de um lado de quem estuda a sustentabilidade. Para que nós sejamos sustentáveis, nós precisamos barrar o grande crescimento demográfico. Nós precisamos barrar esse crescimento populacional. Por quê? Quanto mais pessoas nós temos, mais pessoas vão consumir, por óbvio, o mínimo que seja vão consumir, e se eles tiverem esse poder econômico, se tiverem essa intenção de poder, eles vão ter esse consumismo muito mais acelerado, essa produção de bens muito mais acelerada e, consequentemente, uma degradação ambiental muito mais acelerada. E aí tem esse lado desses estudiosos, desses pensadores, que falam o seguinte: temos que controlar o crescimento populacional, que é esse o fator da insustentabilidade. E aí observem que tem esse lado mais rude, digamos assim, com relação a essa questão populacional, e temos um outro lado que diz: a questão populacional não é o principal responsável por uma insustentabilidade. Nós temos um outro fator. Nós temos o fator de que as pessoas não mais se contentam em ter aquilo que é o estritamente necessário. Então, não importa se eu vou ter 10 milhões, se eu vou ter 7 milhões, 7 bilhões, 10 bilhões de pessoas, isso não importa para esse outro lado. Porque o que eles estão dizendo é o seguinte: o nosso problema não é a quantidade de pessoas, mas como eles estão consumindo. Como eles estão vendo a questão dos recursos e dos produtos. E aí, dentro dessa vertente, desse pensamento desses caras, eles pensam o seguinte, ó: por que os ricos, observem, por que os ricos compram algo que dura mais, e os pobres compram algo que dura menos? Você sabe que existe uma diferença de valor, né? Um produto de menor qualidade é mais barato, concorda? Um produto de maior qualidade é mais caro. Bom, se eu sou rico e tenho aquela questão do poder e vou consumir mais, vocês concordam comigo que não tem lógica eu comprar algo de maior qualidade que vai durar mais? Porque se eu tenho condições e tenho aquela questão do poder e quero mudar a minha condição de comprar coisas e quero consumir mais produtos para me satisfazer, para satisfazer esse meu sentimento de poder, por que então que o produto com maior qualidade cai na mão do rico que tem mais condições? Por que não cai na mão do pobre que tem menos condições de comprar um novo produto posteriormente, sabendo que aquele produto pode durar mais para ele? Mas aí o pobre sempre é o prejudicado. Olha só o pensamento desses caras. O pobre é o mais prejudicado. Por quê? Porque o pobre só tem condições de comprar algo de menor qualidade com obsolescência programada muito menor. Uma programação de que aquele produto que ele comprou vai dar defeito mais rápido do que o rico comprou. Ou seja, o rico que tem maior poder não precisa comprar produtos com tanta frequência como o pobre. E aí nós temos uma inversão de uma questão chamada de consumismo, e não uma questão populacional. Não sei se vocês conseguiram pegar esse pensamento desses caras. Mas a gente vai ter um texto que nós vamos trabalhar ainda nessa aula para tentar trazer mais pontos para a discussão. Mas é uma questão de que a gente pode pensar o seguinte, ó: se eu tenho condição de comprar um produto de qualidade, por que esse produto de qualidade não cai na mão do pobre, para que ele então possa não substituir aquele produto com tanta frequência, porque ele não vai ter condições de substituir, então ele vai poder utilizar aquele produto por um período mais longo. E por que aquele cara que tem mais poder de consumo, aquele cara que tem mais condições de compra, ele não compra então um produto com menor qualidade, porque ele já vai ter interesse de troca quando vier uma tecnologia nova. Então ele deveria comprar algo com menor qualidade. Então esse é o pensamento desses caras. O pensamento não está na população, está na forma de consumir. Está na forma como a produção de bens de consumo é vista para a população. Entendido? Então, um ponto foca numa questão de crescimento populacional, vamos barrar o crescimento populacional, vamos controlar a quantidade de filhos que cada um pode ter, e o outro lado diz o seguinte: nós não precisamos controlar a quantidade de filhos e a quantidade de pessoas, a gente tem que controlar a forma de consumir, o tipo de produto e essa tal de obsolescência programada. Ficou claro? Beleza. Quem está na câmera faz positivo. Beleza.
Beleza. Tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Se eu estiver indo muito rápido, se meu pensamento está muito louco, se vocês acham que eu fui meio baseado antes e tal, que eu estou viajando demais e tal, vocês me avisem, tá? Mas eu juro que foi só uma erva moída grossa, tá? Então, passado essas questões, nós temos ali, ó, qualidade de produto e público-alvo, que nós já demos uma pincelada agora há pouco. Qualidade de produto e público-alvo. Quando a gente fala nessa questão de produção, a gente sempre foca o seguinte: bom, qual é o nosso público para esse tipo de produto ou esse tipo de tecnologia que eu estou lançando? E aí, a gente está indo para aquele lado dos caras que o problema não é a população. O problema não é a população. E aí, até mesmo falando sobre esse assunto de controle de população, nós já tivemos em determinado período o controle dessa população, né? Nós já tivemos de alguns países que têm uma cultura talvez mais rígida, né? Nós tivemos alguns países esse controle, né? Tu não poderia ter acima de 2 filhos, né? Justamente por uma questão populacional. Não tinha mais espaço para mais pessoas. Então, aquela pessoa só poderia ter até 2 filhos. Eles controlavam isso. E aqueles que tivessem mais filhos tinham que optar em qual deles que não ia querer mais. Então, para vocês terem uma ideia, como já existiu esse controle de natalidade em determinados momentos, em determinados locais. Tá? Bom, voltando, qualidade do produto e público-alvo. Então, as empresas hoje acabam focando nessa questão do público-alvo. Por que eu digo isso? Porque hoje eles pensam o seguinte: há um pensamento da seguinte forma: eu vou produzir um determinado produto para uma determinada parcela da população. E esse produto, não me interessa se ele tem essa tal de obsolescência programada, se ele daqui a 5 anos vai dar problema, se ele daqui a 10 anos vai dar problema. Esse meu público-alvo tem condições de trocar este meu produto que eu estou fazendo a cada 6 meses, independente do valor que ele custa. E aí nós temos uma questão de que eu estou focando num público com poder aquisitivo talvez alto, mas numa qualidade de produto baixa, numa tecnologia que se altera com grande frequência. Vocês devem estar sabendo do que eu estou falando. É um negócio que começou desse tamanho, foi diminuindo, e hoje ele está aumentando de novo. Sabe o que eu estou falando? Duvido. Guilherme falou que sim aqui, ó. Tô vendo aqui, ó, o vídeo aqui, ó. Fala, Guilherme. O que é? Eu acredito que seja o celular. Muito bem. Aí, Jennifer. Aí, ó. Celular. O famoso tijolar tá voltando. Vocês já se deram conta disso, que o tijolar tá voltando? Tijolar é um negócio que era desse tamanho que tu tinha que... A cada ligação tu trocava a bateria. Que para te carregar, tu tinha que carregar uma bolsa do lado. Pois então, hoje o pessoal compra um celular que é do tamanho de um tablet. Já devem ter visto o celular que é do tamanho de um tablet, né? Tem para vender. Vai na Apple ali ver se não tem para vender. Vai na Samsung ver se não tem para vender. Tem. Que é do tamanho de um tablet. Isso é um celular. Que uma tecnologia que rapidamente vem se alterando e que as pessoas que têm o poder de compra, que têm uma condição de comprar, vai comprar aquele celular hoje, que no ano que vem vai surgir uma nova versão, às vezes nem é no ano que vem, é 6 meses depois, surge uma nova versão, que a nova versão tem uma vírgula melhor que aquela versão anterior, vírgula, não muda nada. Muda o símbolo atrás, muda o símbolo atrás, mudou. É uma nova, é R$1.000 a mais. Tem poder de compra, eu vou lá e compro por quê? Porque mudou o símbolo atrás, o símbolo atrás é bem mais bonito do que o outro. Aí eu vou comprar. Ou seja, eu tenho aqui, nesse momento, eu tenho alguém que está produzindo um produto que sabe para quem ele quer vender, sabe que aquelas pessoas têm poder de compra e que a mínima alteração ele vai vender uma quantidade enorme. Só que aí nós temos um problema quando a gente fala de sustentabilidade. Para produzir um bem de consumo como esse, eu preciso de N recursos naturais.
E quando eu falo N recursos naturais, eu estou falando inclusive de materiais preciosos como o ouro, como o cobre. Esses materiais que estão dentro de bateria, que estão dentro de meios eletrônicos do celular, tudo isso é necessário. Plástico, que a gente pode falar aí que é derivado de petróleo, que etc, e etc, e etc. Nós temos uma película que é derivada do raio que para, tá lá. Então, para tudo isso, eu preciso de recursos naturais para a produção desses bens. Então, aqui nós temos qualidade de produto, nós temos um produto de excelente qualidade que pode durar 5, 10 anos sem ser substituído, mas que aquele cara que produz, ele vai produzir algo que é minimamente melhor no próximo ano, ou até mesmo no mesmo ano, sabendo que aquele público-alvo dele vai comprar, vai querer substituir. Por quê? Porque aí voltamos àquele outro ponto que é o sinônimo de poder. E é engraçado que a gente tem esse sinônimo de poder muito mais na nossa adolescência do que na nossa fase adulta. Se você observar um adolescente ou aquela criança que está vendo um celular, ela quer ter aquele celular. Ela quer ter o celular potente por quê? Ou porque o coleguinha tem, ou porque ele quer ser melhor que o coleguinha, quer mostrar para o coleguinha que o celular dele é melhor que o dele. Estou falando só no exemplo de celular, não estou falando do exemplo de roupa, de tênis, sapato, calça, camiseta de marca, boné de marca, brinco de marca, seja o que for. Certo? Então, hoje nós observem que como tudo está intimamente ligado. Economia, poder, sinônimo, né? Sentimento de poder, consumismo, recursos ambientais, qualidade do produto e a questão populacional. Todos esses fatores estão relacionados e todos eles se referem a uma única coisa chamada sustentabilidade. Até que ponto nós podemos ter esse consumismo a ponto de ter minimamente uma questão sustentável. E aí eu digo sustentável em termos econômicos, em termos ambientais, em termos de qualidade de vida. Em termos de qualidade de vida também. Tá bom? Então, pegamos esse gancho aí, falamos sobre sustentabilidade, certo? E, ao mesmo tempo, quando a gente volta para dentro da empresa, nós temos dois conceitos, que é o nosso último ponto, antes da gente ler o texto e voltar para algumas discussões, que é a questão da prevenção e controle. Prevenção e controle. Simples assim. A prevenção e controle estão dentro da sustentabilidade. Por que estão dentro da sustentabilidade? Porque quando a gente fala de prevenção, a gente está falando em evitar um impacto. Evitar um aspecto. Prevenção é evitar um aspecto. Controle é evitar ou minimizar, na verdade, né? Minimizar um impacto. Então, quando eu falo de prevenção, eu estou falando de evitar um aspecto. Por quê? Porque o aspecto significa aquela geração de resíduos sólidos, a geração de emissões atmosféricas, a geração de efluentes líquidos. Então, esse aspecto que é o efluente, que é o resíduo sólido, que é a emissão atmosférica, tem o potencial de causar um dano ambiental, certo? Tem o potencial de causar um dano ambiental. Para que eu tenha atividades de prevenção, a prevenção é evitar o aspecto. Então, é evitar uma geração desnecessária de resíduo, é evitar uma geração desnecessária de emissão atmosférica e de efluentes líquidos. Pode ser de um ruído também, que pode interferir numa série de outras questões. Pode ser outra série de questões, mas sempre é evitar um determinado aspecto que pode me causar um impacto. Não estou falando que ele vai causar, mas que ele tem o potencial de causar um impacto ambiental. Certo? Então, aspecto é todo esse elemento dessa atividade que pode me causar um impacto ambiental. Certo? Quando eu falo de controle, eu estou falando que o aspecto que foi gerado precisa ser controlado. Que forma ele vai ser controlado? Através de formas de controle, como tratamento de efluentes, tratamento de emissões atmosféricas, tratamento de resíduos, reciclagem dos resíduos. Certo? Então, se vocês pudessem me dar um exemplo de uma atividade, né, de uma estratégia de prevenção
dentro de uma organização, qual é o exemplo que vocês me dariam? Se vocês fossem solicitados dentro da empresa de vocês a darem um palpite ou darem uma dica sobre uma estratégia para prevenir a geração de um determinado aspecto dentro daquela empresa, qual é o tipo de estratégia que vocês diriam? Podem falar sem medo. Agora é o momento de falar sem medo. Me digam aí, uma estratégia de prevenção. Eu não estou falando de estratégia de controle, estou falando de estratégia de prevenção. A prevenção é evitar a geração de um resíduo, evitar a geração de uma emissão atmosférica, evitar a geração de um efluente líquido. Observem, a geração disso, e não as consequências disso. Eduardo, vou arriscar. Talvez ter o PPCI em dia pode ser um exemplo de estratégia de prevenção? Vamos falar sobre o PPCI. Não é PPCI, mas nós vamos falar sobre ele agora, inclusive, tá? Reutilização de folhas para rascunho. Olha só, Jennifer falou reutilização de folhas para rascunho. E aí, os dois pontos, tanto que o Pedro comentou, quanto que a Jennifer comentou, são pontos de... E aí vocês podem dizer assim, o professor está ficando louco. Só pode que ele está ficando louco. São duas estratégias que são estratégias de controle. Estratégias de controle, tá? Vou dar o exemplo. Vou começar pela Jennifer, porque o que o Pedro comentou é algo mais geralzão, assim, digamos, tá? Reutilização de folhas para rascunho. Pergunto, essa folha foi gerada ou não foi gerada? A folha que vai ser destinada para rascunho, já foi usada ou não foi usada? Já foi usada. Já foi usada. Isso significa, então, que aquele aspecto foi gerado, concordam comigo? O resíduo foi gerado, concordam? Pois é. Se o resíduo foi gerado, eu não tive nenhuma estratégia de prevenção aqui. A minha ação quando eu reutilizo folha para rascunho é uma ação de controle. Eu estou evitando um possível impacto que aquela folha que eu usei, que não serviu para nada, ser jogada no local inadequado. E aí, então, causar um impacto. Ou seja, para que eu faça, levando em conta, deixa eu ver, seria só realizar a impressão quando realmente necessário. É uma estratégia. É uma estratégia. Verificar antes de fazer a impressão, por exemplo. Antes de usar aquela folha crua. Isso é estratégia de prevenção. Agora, se eu usei e ela deu errado, eu vou ter que controlar o erro. Observem a diferença. Ficou claro? Vamos pensar num resíduo, já que a gente está falando do resíduo de folha, vamos pensar num resíduo dentro de uma indústria. Para que eu não gere o resíduo, eu tenho duas formas. Melhor, tem N formas, mas eu vou falar só duas. Primeiro, saber se aquela matéria-prima que eu comprei para produzir aquele produto é suficiente e na quantidade necessária para produzir o produto. Comprei matéria-prima suficiente e necessária para a produção do produto. Esse é um ponto. O outro é manutenção. Manutenção que a gente chama de manutenção preventiva. Por isso que é o nome, manutenção preventiva. Daquele equipamento que vai fazer, por exemplo, a produção daquele, vai beneficiar aquela matéria-prima. No momento que eu tenho aquele equipamento em manutenção, eu tenho naquele momento uma forma de evitar um determinado impacto. Ou melhor, evitar uma geração de um aspecto ambiental, que seria a geração do resíduo. Que, se não tiver nenhum retorno àquele resíduo, ele tem o potencial de causar um impacto e aí eu vou ter que controlar aquele resíduo gerado. Então, quando a gente fala de estratégia de prevenção, eu tenho que entrar na empresa,
eu tenho que pensar ela dentro dela. Dentro dela. O que eu posso fazer aqui, o que eu posso agir aqui para evitar a geração de qualquer aspecto que pode me causar um dano ou que eu tenha que controlar ele depois. Certo? Vamos ver aqui a pergunta da Jennifer. No caso, na imobiliária, muitas vezes é utilizado a metade da folha, o restante está sem uso. E reutilizamos para novas impressões. Bom, aí é um outro detalhe. Tá? Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala, se a gente for pensar em reutilização, é algo que foi utilizado, foi já utilizado, certo? Ou seja, já passou pela impressão e não vai ter nenhum sentido de utilização, e aí eu reutilizo ela. Por isso que a palavra reutilização é aquilo que já foi utilizado e eu vou reutilizar. Nesse caso, vocês estão tendo até um uso consciente daquelas folhas, porque vocês estão dividindo, sabendo que a folha pode ser impressa pela metade e vocês estão usando ela uma única vez. Agora, se essas folhas sejam usadas só para verificar se está correto aquilo que vocês queriam imprimir, isso é uma forma de controle. Por quê? Porque eu imprimi para verificar se aquilo que eu escrevi está correto. Ah, está errado. Vou usar para rascunho? Bom, aí eu vou ter que controlar aquele resíduo gerado. Por que eu não corrigi isso antes de imprimir? Um exemplo. Então, corrige antes de imprimir. A correção antes de imprimir significa estratégia de prevenção. A reutilização, a utilização daquela folha pós-impressão para outra situação, para outro uso que não aquele destinado para qual ela foi impressa. Controle. Certo? Agora, se eu estou usando metade da folha para uma impressão e utilizo ela para o fim que ela se destina. Outra metade, eu faço uma nova impressão e utilizo ela para o fim no qual ela se destina. Prevenção. Não tem problema nenhum. Eu estou evitando usar uma folha inteira para imprimir 2 linhas. Estratégia de prevenção. Tranquilo? Jennifer, tranquilo? Eduardo, eu tenho também nós, por exemplo, a gente, a Semana Meio Ambiente, enfim, né, dentro da Sicredi a gente reduziu, assim, drasticamente a emissão de folhas, por exemplo, a um dossiê de crédito, né, uma vez todas as consultas que eram feitas, tá, se tu pegar um crédito de 5, 6 anos atrás, cara, no mínimo umas 50 folhas, tá, tu tinha impressas, tinha que ter aquilo arquivado, né, e hoje não, hoje já migrou tudo para nuvem, enfim, né, isso é uma estratégia de prevenção, tu deixar de emitir? Sim. É uma estratégia não só de prevenção, mas é uma estratégia de sustentabilidade de uma forma geral. Por que eu vou dizer que é sustentabilidade de uma forma geral? Primeiro, a primeira coisa, de fato, é não estar gerando folha de papel que, futuramente, se tu colocar isso, por exemplo, se tu digitalizar isso e colocar na nuvem, por exemplo, tu pode tocar fogo nesses papéis. Concorda comigo? Então, aquele resíduo que foi gerado, aqueles papéis que foram gerados, vão te dar um problema, porque tu vai ter que controlar eles depois, tu vai ter que dar um destino para eles, tu vai ter que dar um tratamento para eles, seja uma reutilização, seja uma reciclagem, seja o que for. Mas esse resíduo, ele foi gerado, certo? Agora, no momento que agora eu passo tudo para o meio eletrônico, e que eu consigo conferir isso de forma eletrônica, e primeira coisa, eu estou evitando a geração de um resíduo através de prevenção. Eu estou diminuindo meus custos, porque eu não preciso estar pagando folha, concorda? Então, redução de custos. E outra, redução de tempo também, né? Porque tu dá um clique aqui, automaticamente entra no sistema, uma outra pessoa em qualquer outra cidade, se estiver dentro do sistema, consegue verificar ao mesmo tempo, concorda? Economia de tempo, economia de dinheiro e economia de recursos ambientais. Com tudo, é bem isso, né? Até depois, tu não consegue arquivar tudo dentro da agência, né? Senão tá louco, tu teria que... Isso vai para um depósito, né? Enfim, e graças a Deus isso tudo tá mudando, né? Claro, ainda se mantém mínima coisa, agora com assinatura digital tende a mudar mais ainda, né? A gente está migrando, processando agora até esse mês e mês passado, somente contratos com garantia, né, em cartório, que não podem ser digitados digitalmente. Então, tu imagina, tu faz um crédito zero, sem uma emissão de uma folha, de um rascunho. Né? Prevenção, velho. Prevenção. Prevenção. E aí, é muito louco isso, né? Mas se vocês forem observar, se nós estivéssemos em sala de aula presencial hoje, ou até mesmo na aula passada, eu tinha que pelo menos imprimir 25, 26 folhas, até mais, porque vai dar mais páginas,
para que vocês tenham acesso ao artigo e possam ler e a gente possa discutir em sala de aula presencialmente, concorda? A menos que todos vocês tenham, naquele momento, um acesso razoável, um equipamento razoável para acessar isso via internet. Via Moodle, que eu deixaria disponível lá e vocês acessariam. Mas eu não teria essa garantia, portanto, eu não teria garantia que todos vocês tenham acesso à atividade. Eu teria que levar ela impressa para vocês. Ou seja, pode ser muito louco, assim, mas a gente está tendo agora, nesse momento, uma economia de recursos, uma economia de tempo, porque também tem a questão de deslocamento, uma série de coisas, e se a gente se desloca, a gente vai gerar emissão atmosférica, porque a gente vai se deslocar de carro, de moto, de avião, de balão, seja lá o que for, tá? Vai se teletransportar, mas a gente vai gerar emissão atmosférica, ou seja, existe uma série de fatores que a própria pandemia está fazendo com que a gente também entenda nesse sentido, de prevenção, que a gente comece a rever outras coisas, que a gente passe a fazer reuniões que antes a gente precisava viajar para fazer, a gente pode fazer via web, isso já era viável, a gente já fazia isso, mas hoje com muito mais intensidade. Então, tudo isso vem se alterando. E, com certeza, todas as agências bancárias vêm alterando isso para sistema eletrônico. É muito mais fácil, é muito mais simples. Não é à toa que hoje não precisa mais ir no banco para fazer transferência bancária e receber o papelzinho dizendo que lá está o extrato que tu recebeu. Tu faz isso no aplicativo, recebe o extrato, guarda na nuvem, guarda onde tu quer, né? Ou seja, tudo isso é economia de recursos, tá? Economia de recursos ambientais, financeiros e mais um monte de coisa, tá? Tranquilo? Agora, voltando para o PPCI que tu comentou, não vamos esquecer do PPCI. PPCI, Programa de Prevenção e Combate a Incêndio. É isso, né? Programa de Prevenção e Combate a Incêndio. Bom, aí se a gente for pensar o PPCI, nós temos, primeiro, pensando no próprio nome PPCI, nós temos estratégias de prevenção e estratégias de controle. Agora, como é que eu faço a prevenção disso? A prevenção é o mapeamento das áreas, mapeamento das zonas, eu faço toda uma estratégia de evacuação, eu monto uma equipe, eu treino uma equipe, né, de combate a incêndio, enfim, eu faço uma série de coisas de prevenção e eu faço uma série de coisas de controle. Ou seja, por mais que eu tenha a estratégia de prevenção, um prédio pode pegar fogo, as pessoas podem se machucar e eu tenho que ter uma equipe que possa combater isso. Ou seja, eu tenho uma série de questões relacionadas ao PPCI. Então, aqui a gente pode botar estratégia de prevenção e estratégia de controle. Mas eu diria que o PPCI, no meu ponto de vista, ele não é uma estratégia de prevenção. Não é uma estratégia de prevenção. Tá? A menos que nós tenhamos, de fato, uma estratégia muito bem definida, uma equipe e um treinamento muito bem definido, que nós possamos ter a garantia da eficácia desses treinamentos, da eficácia dessas estratégias de prevenção. Tá? Caso contrário, é meramente formalizado um PPCI e usado como estratégia de controle. O que eu estou querendo dizer com isso? E aí, na verdade, é uma crítica minha, tá? Pedro, entenda isso como uma crítica minha, e não como uma realidade conceitual, utilização de PPCI, alvará de bombeiros, raio que o parto. Se a gente for pensar numa questão conceitual do PPCI, ele serve para prevenir sinistros, para prevenir eventos que possam ser catastróficos e tentar agir isso de forma mais rápida como um controle. Mas, sinceramente, PPCI hoje, ele é muito mais formal para uma questão de alvará do que propriamente uma estratégia de fato de prevenção. Tá? E por que eu digo isso? Porque, além do PPCI, muitas empresas têm a tal chamada CIPA, né? Você sabe o que é CIPA. Tá? E a questão de estratégia de prevenção cai muito mais para a CIPA, olha só, para a CIPA, que faz treinamento com o pessoal, que organiza pessoal, que orienta pessoal, que faz uma série de coisas, do que o PPCI. O PPCI se tornou no Brasil o que nós chamamos o
o formulário para inglês ver que está tudo ok. Certo? E eu não estou fazendo uma crítica ao Corpo de Bombeiros e ao PPCI. Eu estou fazendo da forma como ele é utilizado. Tá? Me fiz entender? Agora foi polêmico. Porque também não dá para ser legal toda hora. Tem que ser polêmico de vez em quando. Tem que dar uma chapuletada. Só podia explicar rapidinho o que é a CIPA? CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? A CIPA, para a grande maioria das empresas, ela é usada, digamos, é uma comissão formada pelos próprios trabalhadores, e aí a quantidade de pessoas na CIPA vai depender do tipo de atividade dessa empresa e da quantidade de funcionários que essa empresa tem. Tá? E a CIPA ela é utilizada para orientar o pessoal, por exemplo, em caso de algum sinistro, para que essas pessoas da CIPA, elas geralmente são de vários setores, então elas têm uma forma de agir mais rápido para evitar um acidente ou para socorrer alguém que sofreu um acidente dentro da própria empresa, serve para orientar, para fazer um mapeamento da empresa, dos pontos críticos da empresa, dos pontos de risco da empresa. Então, digamos que é uma comissão interna, ou seja, montada pelos trabalhadores dessa empresa, obviamente com a gerência da alta direção, da direção dessa empresa, para, então, é claro que a CIPA é independente, tá? Então, entendo assim, quando eu falo de gerência da alta direção, digamos que tem o aval da alta direção para fazer as suas atividades, mas ela não é controlada diretamente pela alta direção. Ela tem autonomia para trabalhar, certo? Ou deveria ter autonomia para trabalhar. E aí essa CIPA, então, organiza todas as questões de prevenção de acidentes. Então, ela orienta, organiza as zonas de risco, faz mapeamento de risco. Aqui vai ter um risco biológico, lá vai ter um risco químico, risco ergonômico. Então, ela faz um mapeamento de risco e orienta as pessoas a melhor forma de evitar acidentes. E quando ocorre, ela é a que mais rápido combate esses acidentes. Tranquilo? Olha, Glenda, fazem palestras sobre acidentes de trabalho, qual a importância do uso do EPI, é isso aí, orientação, né? É isso aí, obrigado, Glenda. Ficou claro, Tainá? Sim, ficou. Beleza. Galera, visto isso, essa questão de prevenção e de controle, eu não pedi para vocês, né? Vocês agora já devem estar, obviamente, bem cientes disso, mas me deem um exemplo de uma estratégia de controle ambiental. E aí nós partimos para a atividade, e aí nós vamos até 8h20, mais ou menos. Me dê um exemplo de uma estratégia de controle, uma atividade de controle ambiental. Entraria a questão da separação dos resíduos de forma adequada? Seria a separação dos resíduos de forma adequada. Observem, a separação não é evitar a geração dele, né? Porque ele foi gerado. O que eu estou fazendo? Eu estou separando para que eu possa destiná-lo de maneira adequada e evitar, minimizar danos maiores. Concorda? Então, aí é uma estratégia de controle. Sei, porque lá na empresa a gente tem a questão dos contaminados, né, que eles sempre dizem. E às vezes o pessoal mistura resíduos que na verdade não seriam, né? Só que como eles tiveram contato, tiveram com aqueles outros materiais, eles acabam indo para o grupo de contaminados também. E isso cada vez vai gerando mais, né? E pela questão de contaminados, acho que eles têm que ir para blendagem, se eu não me engano, para queima, né, de resíduos. Então, tu acaba botando ali materiais que não são, né, acaba gerando outras maneiras também de poluição ainda. Isso é o grande problema quando a gente fala de separação, segregação, identificação desses resíduos antes de destinar ele para o tratamento, ou para a reciclagem, ou para a reutilização, de umas diversas formas. E aí, se pegar um exemplo não de contaminados, mas o contaminados é um exemplo muito claro para nós também, principalmente nessa época de pandemia, né? Hoje nós não sabemos mais o que é e o que não é contaminado, né? Principalmente com agentes biológicos, tá? Nesse caso do vírus. Mas, se tu pensar, por exemplo, um pote de iogurte, já pararam para pensar, um pote de iogurte? O pote de iogurte, ele certamente vai ficar um resíduo de iogurte.
Olha onde eu cheguei, um pote de iogurte. Ele tem ali um resquício, né? O restinho de iogurte. Vou jogar ele no lixo reciclável, concordam? Plástico reciclável. Mas eu não lavei o pote. E aí vazou. Vazou. Pegou num papel, em algum outro elemento ali, que estava dentro do lixo. E aí, aquele papel, aquela coisa que foi contaminada com o iogurte, não pode mais ser reciclável. Olha isso, não pode mais ser reciclado, né? Olha que loucura, né? Mas é o simples, é o pote de iogurte que eu não lavei, que eu não passei uma água para tirar o excesso, para tirar a sujeira que ficou, descartei, ele contaminou outra coisa que já vai inviabilizar a reciclagem, reutilização. E observe, então, como a segregação e a identificação desse resíduo de forma adequada, uma série de coisas, é importante. Aí muitos vão dizer assim, professor, não precisa. Já vi pessoas de reciclagem dizer que não precisa lavar o pote, mas eu não estou falando do pote exclusivamente. O pote não é o problema. O problema é a contaminação que esse pote de iogurte pode causar ao restante dos resíduos no qual ele entra em contato. Olha que louco, né? Resíduo contaminado é igual. Se eu descartá-lo em um local, junto com outros resíduos que não têm um potencial contaminante, eu posso estar contaminando esses outros resíduos e aí eu não tenho mais solução para os outros resíduos. A não ser uma blendagem, a não ser um autoclave, uma queima, enfim, uma série de coisas. Queima controlada, né? Não me entenda como queima a céu aberto, queima controlada. Entenderam? Então, parece muito louco, mas atividades do dia a dia podem nos render uma série de problemas ambientais, como simples descarte de resíduos, uma simples segregação do resíduo pode me causar um determinado impacto que, naquele momento, naquela quantidade que nós geramos e que nós causamos, é um impacto mínimo, mas considerando o global, ele pode ser um impacto maior. Então, é tudo isso, tá? Mas bom a tua palavra aí, tá, Jaqueline? Mais alguém, galera? Tá? Atividades de controle, tratamento de efluentes, tratamento de emissões atmosféricas, tratamento de resíduos, reciclagem, reutilização, tá? Quando ele foi gerado, qualquer um desses aspectos foi gerado, eu tenho atividade de controle. Para que eu não gere ele, eu tenho atividades de prevenção. Ok? Vamos à atividade então, galera. Vou projetar minha tela novamente aqui. Se alguém quiser falar comigo, por favor, abra o microfone, tá? Então, olha só. Separei para vocês aqui um artigo, e aí eu vou querer que vocês acessem esse artigo e que vocês leiam apenas esse trecho aqui, ó. O emergir da sociedade de consumo. Ele vai pegar algumas coisas que nós já comentamos na aula de hoje, tá? Então, o emergir da sociedade de consumo. Então, vai dar isso aqui até aqui, tá? Quando fala de moda e processos de distinção social na sociedade de consumo, vocês não precisam ler. Então, daqui para cima, tá bom? Somente este item aqui. Galera, é um texto super simples, tá? Então, vou dar para vocês aí entre 5, no máximo 10 minutinhos, e nós voltamos e eu quero que vocês me tragam pontos que vocês observaram que são interessantes a gente debater. Tá ok? Então, beleza. Vamos lá. Valendo.
E aí, galerinha? Deu tempo? Deu tempo? Sim. Beleza. Alguém quer mais um tempinho para terminar a leitura? Hein? Então vamos lá. Me digam, o que vocês notaram de interessante no texto e que possa contribuir para aquilo que eu já comentei e para a nossa discussão? O que vocês notaram de interessante, de importante, que vocês gostariam de comentar? Pode ser só uma curiosidade que vocês gostaram, por exemplo, eu gostei daquele trecho que dizia assim, assado, eu não gostei daquele trecho porque eu não concordo. E aí? Para começar, eu gostaria, eu achei interessante até para fazer um contexto histórico que no século XVIII e XIX, que é justamente nesse período em que começa a Revolução Industrial, que eles começam a produzir bens de consumo em maior quantidade. Porque se tu for para parar para pensar, antes disso, antes da Revolução Industrial, eles produziam artesanalmente, então não tinha tantos produtos disponíveis para as pessoas pensarem, poxa, eu vou consumir para ter status ou poder. Aí essa ideia de status que tu tinha comentado e de poder foi introjetada aos poucos, que no texto foi comentando, principalmente com o surgimento dos meios de comunicação, em que os publicitários utilizam de estratégias, não sei se posso dizer assim, estratégias de marketing para induzir ao consumo. É bem isso, Tainá. É bem exatamente esse é a ideia que ele quer passar nessa primeira parte do texto, né? O que eu achei mais interessante nessa parte, assim, é que ele faz ali ele recorda da forma de viver, né? Da forma como as pessoas realmente enxergavam o seu cotidiano naquela época, antes dessa questão da industrialização, né? Ou seja, não é uma questão de se conformar, né? Não é um conformismo com aquela determinada situação e que aquilo lá não iria mudar, mas era uma questão de que aquilo que eles tinham e aquela qualidade de vida que eles tinham era o suficiente. Não precisava de mais do que aquilo. Então não era uma questão de conformismo, era uma questão de que eu não preciso mais do que isso, e aí eles não notavam uma diferença, isso também é interessante, eles não notavam uma diferença, por exemplo, dos antepassados deles. Então, o avô fazia aquilo, produzia aquilo, né, consumia aquilo, tinha aquela qualidade de vida, o pai também, ele também, ou seja, não havia um decréscimo em termos de qualidade de vida e nem sequer um conformismo. Ou seja, que saco, né? Vamos continuar assim o resto da vida. Não existia isso, até mesmo porque eles também não tinham acesso a muito mais do que aquilo. E aquilo já era o suficiente. Aí, no momento que eu tenho a indústria, que eu tenho a tecnologia vindo a favor da produção de bens de consumo, eu começo a visualizar outras coisas que podem me dar uma outra qualidade de vida, que não é aquela que eu vinha tendo, que meus antepassados vêm tendo. E aí começam a mudar a forma de visão de mundo, começam, então, o sentimento começa a alterar. E tanto é que até hoje existe isso, né? Quando a gente olha uma coisa, está voltando essa cultura do retrô, do vintage, mas é muito mais uma questão também de consumo, né? Eu quero consumir algo que tenha ideia mais velha, mas antigamente começou a ter aquele pensamento seguinte, eles gostavam daquelas coisas velhas, eu quero uma coisa mais atual, mais tecnológica, eu quero algo que me dê mais, eu não posso dizer um prazer, mas que dê uma facilidade no meu dia a dia maior, certo? E aí eu começo a ter a questão de consumir outras coisas que antes eu não consumia. A qualidade de vida não reduziu e muitas vezes também não aumentou, mas eu estou mudando a forma da qualidade de vida. Entendido? Então é isso que o texto tenta mostrar, que existem formas e formas de qualidade de vida e que antes não era visualizado com tanta intensidade, conforme a industrialização foi trazendo novos bens, a visão de mundo, os interesses, os conceitos sobre as coisas acabaram mudando. Tá? E aí se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo da Coca-Cola,
tá? A Coca-Cola é a mesma desde quando ela nasceu, desde quando ela surgiu. Então, por que mudou a forma de consumir a Coca-Cola? Porque entrou um outro conceito por trás da Coca-Cola, que é a forma como o produto é vendido. Observe que agora eu tenho uma garrafa que é diferente, eu tenho uma outra garrafa. Antes era uma garrafa de vidro, meio quadrada. Agora eu tenho uma garrafa que ela é mais desenhada. Agora eu tenho outro tipo de garrafa. Agora eu tenho um produto que veio numa garrafinha pequenininha, que dá para botar no bolso. Ou seja, eu estou alterando a forma como as pessoas estão vendo a Coca-Cola, não pelo produto, mas sim pela forma com que ele aparece para nós. A forma como ele é apresentado para nós. E aí, quando ele é apresentado de uma forma diferente, o que a gente pensa? Bom, eu também quero ter essa coisa diferente, eu quero consumir, eu quero testar, eu quero ver se isso é bom, eu quero ver se isso vai me satisfazer. E aí eu vou lá e consumo. Mas não porque o produto é outro, e sim porque a forma como ele aparece para mim é outra. Certo? Mais alguém? Mais alguém? Ali, eu acho que ele resume muito bem tudo que a gente falou ao longo da aula, né? Uhum. Mas ele traz, quando ele cita ali até um outro autor, né, Veblen, no final ele diz, né, o padrão de decência é mais alto de classe para classe e deve-se viver à altura dessa aparência de decência sob pena de perder-se a casta, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente falou de economia como sinônimo de poder, né? Exatamente. E, cara, olha só, é uma coisa que é muito louca. E isso é no Brasil, é ao redor do mundo, tá? Se vocês forem numa cidade ou uma cidade mais histórica, assim, vocês vão ver que sempre aqueles castelos, aquelas coisas mais vultuosas, né? Sempre por dentro dela tem ouro, tem artigos de decoração extremamente trabalhados, decorados, caríssimos. Não só para hoje em dia, mas para aquela época era mais caro ainda, né? Só podia ter quem realmente tinha o poder da coisa, né? Quem era o manda-chuva, né? Quem era o big boss do negócio. Era mais ou menos isso. Então, aquelas pessoas de fora que viam aquilo, queriam ter aquilo. Queriam morar naquele castelo, né? Queriam ter tudo aquilo que tinha dentro do castelo. Queriam ter aquele monte de gente trabalhando para eles, dando aquela qualidade de vida para eles. Então, essa é uma outra coisa que a gente também viu, né? A questão de ter aquele poder. E aí já sabia-se que essa questão de casta, né? A questão de que, eu sou de uma casta superior, né? Eu sou de um poder maior, eu tenho o comando, né? Isso já era muito mais visível há um tempo atrás do que hoje, né? Hoje em dia, se o cara tem uma penca de grana e tem altos bens materiais e de grande qualidade, caríssimos, né? Hoje em dia, a gente, dependendo do que o cara tem, a gente pouco se lixa para isso, né? Ou seja, a gente também consegue consumir outros produtos que têm uma quantidade tão boa quanto e não paga tão caro quanto, né? Então, quer dizer, hoje em dia, isso tem diminuído por uma questão de que a qualidade dos produtos, elas não têm agora, dependendo, obviamente, do que tu está comprando, né? Se tu vai comprar um Made in China, aí, obviamente, que a qualidade é completamente diferente. Mas, se tu tem a ideia, de fato, vamos pensar aqui num carro, né? Hoje em dia, os carros, em termos de qualidade, de potência, eles não alteram grandes coisas. Não alteram. A diferença que vai ter é uma questão de que vai ter uma marca que vai te cobrar 300 mil e vai ter uma marca que vai te cobrar 90 mil. Mas a qualidade do produto é tão boa quanto a outra. Mas aí o cara que tem condição de comprar o de 300 mil, vai lá e compra o de 300 mil. Mas se tu não tem condições de comprar o 300 mil, tu não vai ficar querendo aquele poder daquele cara. Por quê? Tu consegue, com 90 mil, tu consegue ter um produto com a mesma qualidade, consegue ter a mesma qualidade de vida, botam aspas aí, utilizando um produto. Certo? Então, coisa que antigamente não. Antigamente, quando a gente via aquele castelo, aqueles bens de consumo, só podia comprar aquela qualidade e ter aquilo os caras que tinham poder, os caras que tinham grana, os caras que comandavam o negócio.
E isso veio, obviamente, se alterando, não só por uma questão de distribuição de renda, de recursos e de uma série de coisas, mas também por uma revolta daqueles que não tinham aquela quantidade de recursos. Então, eles se revoltavam, porque o que os caras têm, e eram pouquíssimas pessoas que tinham, e a grande maioria da população não tinha aquilo, né? Ou seja, o poder ficava numa mão de poucos. E aí existiam as revoltas e aquelas coisas todas, justamente para distribuir o poder. E aí, quando eu tenho uma distribuição melhor do poder, eu não tenho tanta disputa. Observe? Então, economia, poder, e é claro, relacionado ao consumismo, ao consumo, à produção de bens e à proteção de recursos ambientais, consequentemente, vem atrás disso. Mariana, achei interessante a frase, o consumo superou o ócio como critério de decência. É exatamente isso. É isso que a gente estava comentando aqui, o Pedro também comentou da casta, né? O consumo superou o ócio como critério de decência. Porque antes tu ser decente era tu ter o produto, né? Produto caro, de qualidade, né? E aí, em relação à diferenciação social que supostamente o consumo traz, exatamente isso. Então, o produto de melhor qualidade, aquele que era visto andando com as melhores roupas, aquele que era visto andando com o melhor automóvel, ou com a melhor forma de se locomover, enfim, era visto como uma pessoa mais decente do que as outras. E isso, obviamente, foi se alterando quando tu começa a ter uma certa distribuição e uma capacidade de compra e de distribuição de poder para as outras pessoas. É louco pensar isso, né? E aí, quando a gente fala hoje em dia na questão de distribuição de renda, observem, quando a gente fala hoje de distribuição de renda, a gente também tem que pensar que a distribuição de renda nos traz uma outra série de consequências. Positivas ou negativas não interessa, né? Mas quando a gente lê um artigo como esse, e aí a tarefa de vocês, então, para essa semana é finalizar a leitura, vocês vão ver que é uma leitura muito boa, né? Traz algumas coisas realmente de reflexão, faz a gente pensar em termos de consumo, em termos de sustentabilidade, faz pensar bastante. Até mesmo na questão de população, se eu não me engano, tem uma parte do trecho do texto que ele fala ali de questão populacional. E aí eu queria saber de vocês, assim, até agora fiquei curioso. Vocês acham que um controle populacional poderia ser uma solução para a sustentabilidade? Olha a pergunta, hein? Um controle populacional poderia ser uma solução para a sustentabilidade? Quem é que vai ser o corajoso para dizer alguma coisa aí? Assim. Fala, Dainá. Agora tá abrindo o microfone, agora vai ter que falar. Tá, eu acredito que mesmo que se implantasse, a longo prazo isso não ia se funcionar, porque as pessoas iam se revoltar, ninguém ia querer, tipo, a quantidade de filhos controlada pelo Estado, no caso, como acontecia na China, acontece, não sei ainda se acontece. Mas acho muito mais efetivo, mas isso seria mais uma questão de longo prazo, mudar a maneira como as pessoas consomem. Isso demoraria, eu acho que uns 10, 20 anos ou mais para que as pessoas se conscientizassem e mudassem a sua maneira de consumo e toda a indústria também produzisse menos produtos, que tem uma parte do artigo que fala sobre isso, que eu dei uma lida por cima. E aí é interessante a gente fazer essa relação, quando a gente fala de questão populacional, porque se nós formos observar lá na época do início dessa industrialização, a população era pouca. A população era pouca. E o consumo de recursos naturais era enorme. Ou seja, não há uma relação direta entre controle de natalidade e maior sustentabilidade. Não há uma relação direta. Não significa que controlar a população, automaticamente eu vou reduzir os impactos ambientais. Até mesmo porque, não esqueçam que nós já discutimos isso, né? Consumo é poder. E o sentimento humano, no seu interior, não importa o homem, filósofos já dizem isso. O homem tem o sentimento de poder dentro de si. Esse sentimento de poder, ele pode ser, digamos,
pode sair da pessoa, né? Pode, de fato, ele querer esse poder ou não. Mas sinônimo de poder está dentro da pessoa. Tá? O sentimento de poder está dentro dela. No momento que eu tenho mais possibilidade de consumir, por quê? Porque eu não tenho tanta gente para distribuir esse recurso todo, concorda? Se eu não tenho tanta gente para distribuir esse recurso, já leio o que tu colocou, Alessandro. Se eu não tenho tanta gente para distribuir esse recurso, eu tenho mais recurso para mim. Olha aí a oportunidade de ter poder. É eu pegar esses recursos para mim e ter mais recursos que os outros. Entendem? Porque aí no momento que eu tenho mais disponibilidade, é que aflora o sentimento de poder e de alguém querer se sobressair ao outro, se sobrepor ao outro. Então não significa, isso são filósofos que dizem, que todo homem, quando nasce, já nasce com um sentimento de poder, de ser melhor que o outro. Tanto é que por isso é que há conflitos entre homens. Olha só, que profundo isso. Tá? Então, a gente está aí debatendo uma questão de controle de natalidade e sustentabilidade. A Alessandra diz o seguinte, acha que não. Acha que o controle de natalidade não é um meio de sustentabilidade. Depende das medidas que tomariam para fazer esse controle populacional. Acredito que tomar outras medidas para diminuir esses impactos seria mais eficiente. Beleza, é a opinião da Alessandra. Certo? Então, assim, tanto não é, você tem países que dizem o seguinte, olha, venha para cá e tenha o seu filho aqui. A gente precisa trazer população para cá. Tá faltando gente. Então venha que o governo paga para te ter filho. E aí seria no sentido inverso de controle de natalidade, né? Venha, tenha quantos filhos você quer ter e quantidade de filhos eu banco. Eu banco escola, eu banco saúde, eu banco alimentação, para que tu tenha teu filho aqui. Por quê? Porque ele vai ser, para nós, futuramente, uma pessoa que vai trabalhar, que vai desenvolver economicamente a cidade, o país, e raio que par, tá lá. Então, vocês verem que tem gente indo no sentido contrário, de que não é o controle de natalidade. Países, geralmente, que são países mais velhos, né, que a população se torna mais velha, com menos quantidade de pessoas nascendo, né, e aí eles querem que tu vá lá e tenha teus filhos lá. Eles bancam. Teve, inclusive, reportagem no Globo Repórter, uma cacetada de coisa. Certo? Então, ficou claro o nosso interesse na aula de hoje? Vamos recapitular rapidamente aqui. A gente quis falar sobre sustentabilidade de uma forma ampla, tá? Afinal, o que é essa tal sustentabilidade? A gente precisa não entender essa sustentabilidade como algo fechado, a gente precisa ampliar esse conceito, a gente precisa debater o conceito de sustentabilidade de forma muito mais intensa do que simplesmente tentar aplicar e dizer que tu é sustentável. Tem muita empresa por aí que se diz sustentável, mas na verdade não é sustentável. Então a gente tem que ampliar esse conceito, a gente tem que ampliar a aplicabilidade disso, tá? E através desses conceitos de sustentabilidade tentar ter essas estratégias de prevenção e estratégias de controle que sejam de fato eficientes para que nós tenhamos uma prevenção ambiental capaz de ter uma sustentabilidade eficaz também, tá? Então, a ideia era isso, também trazer a questão de poder, de consumo, afinal, nós estamos consumindo ao ponto, de fato, de ser necessário, ou nós estamos consumindo por uma questão de satisfação, de poder, de sentimento de satisfação, enfim. Tá? Beleza? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer dar sua opinião? Já cansou de ouvir o Eduardo? Já está na hora de desligar o computador? Vou aqui encerrar a nossa gravação.